dia, família! Bom dia, crianças! Eu sou a professora Cristina e trabalho na creche Meire Costa Lima. Eu sou a professora Cleuricélia e trabalho na creche Dionísio Lapa. Eu sou a professora Luana, trabalho na creche Dionísio Lapa e na creche Meire Costa Lima. E todas nós juntas fazemos parte de uma única entidade que é a Associação Educandário Meire Costa Lima. E estamos aqui juntas, unidas, para falar para vocês sobre a Semana do Bebê. Semana do Bebê que acontece essa semana, do dia 7 de dezembro, hoje, segunda-feira, até o dia 11 de dezembro, sexta-feira. A Semana do Bebê, ela foi criada pela Unicef para garantir os direitos das crianças de até 6 anos de idade. E tem por objetivo desenvolver a criança integralmente para que ela tenha os seus direitos garantidos pela sociedade, para que possa vir a se tornar um cidadão nota 10, participativo, crítico nas suas opiniões, tá certo? Que possa colaborar com o crescimento da sociedade em que ele vive. A Semana do Bebê, como todo ano, ela tem um tema. Quero apresentar para vocês o tema desse ano da Semana do Bebê. Peço licença às professoras para que vocês possam visualizar no nosso painel o tema da Semana do Bebê deste ano. Um mundo integrado para as crianças, com cuidado, sonhos e esperança. Vejam só que tema lindo, um tema que diz muita coisa. Porque quando ele fala de cuidado, é aquele cuidado que toda criança merece ter. Percebam a minha fala, que eu, não só minha, mas representando as minhas amigas professoras, colegas professoras, quando a gente fala que toda criança merece, tem que ser cuidada. E quem é que tem que cuidar das crianças? Os pais, a escola e toda a sociedade, né? No qual também, quando eu falo sociedade, eu estou incluindo o governo, porque também, né, ele tem essa responsabilidade sobre cada uma das crianças. Outra coisa importantíssima que está inserida aqui, os sonhos. Vocês são crianças, vocês sonham, vocês têm desejos, sim. E esses sonhos de vocês, eles têm que ser alimentados dia a dia, para que um dia vocês possam realizá-los. E quando a gente fala no último momento de esperança, é aquela esperança de dias melhores, é aquela esperança que não pode morrer, é aquela esperança que eu tenho que ter quando eu me acordo. Então, quando vocês acordarem, vamos pedir a Deus para que nos dê todo dia uma esperança renovada, tá bom, meus amores? Isso. Agora eu vou querer chamar a professora Cleuricélia e ela vai falar um pouquinho para vocês sobre a importância da leitura, não é, professora? Exatamente. Bom dia, crianças. Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Desde já peço licença para entrar na sua casa e convidá-los a ouvir uma história. Quem não gosta de uma boa história, hein? Eu amo! Adoro! Nós, educadoras que trabalham com bebês, com crianças pequenas e crianças bem pequenas, nós sabemos que é essencial a leitura, os livros perto das crianças. Isso é muito importante. Vocês sabiam? Para, através das histórias, que as crianças aprendem, e muito, né, professora? Muito! Elas fantasiam, elas criam, e principalmente se for um bom livro, sabia? Elas folheiam, elas apreciam as gravuras, elas sentem o interesse e a curiosidade, né, professora Luana? Verdade. Isso! Na verdade, se desde pequena a criança estiver em contato com o livro, foi incentivada, não é, professora Cristina? Sim. Ela
ela vai longe. Por quê? Porque a criança, um livro para ela é um tesouro e ela vai compreender melhor o seu mundo ao redor. Portanto, pais, é por meio dos livros que a criança brinca, a criança fantasia, ela imagina, ela usa o seu lado imaginário. Olha só, quantas vezes a sua criança chegou em casa lhe pedindo para contar uma história? Quantas vezes a criança, mesmo sem a mãe ou o pai ter o interesse de contar a história, ela fantasiar, criar uma história, e você dizer, esse menino criou, tá inventando uma história, menino? Pois não é verdade? Então, gente, os livros, eles são importantes, eles fazem parte do nosso trabalho com a criança, sabia? Então, ó, é por meio dos livros que ela brinca, ela fantasia, imagina aquilo que é de verdade, é mentira. E o que é de mentira é verdade, não é, professora? Então, que tal reservar um cantinho aí em casa? Junte seu filho, um cantinho aconchegante que ele possa ficar com você por um momento. Você conta uma história para ele, você vai ver como isso é gratificante, tanto para você como para a criança. Isso faz parte do desenvolvimento da criança. Não é, professora? Sim. Exatamente. E assim, o que a gente quer também propor para vocês durante essa semana do bebê é a participação de vocês diariamente. Porque diariamente vocês vão receber propostas de atividades para serem feitas. Então, há a necessidade de fazer essas atividades que nós vamos propor em casa. E você vai ter que, esse material, você vai ter que fotografar, ou você vai ter que fazer a filmagem e enviar de volta pra gente poder ver a participação de cada um de vocês. Porque sem a participação de vocês, a gente não vai conseguir fazer a semana do bebê. E a contação de história é uma das primeiras atividades que nós vamos propor para que sejam feitas em casa por vocês. Então, a proposta é que vocês, pais, leiam uma história para os seus filhos, né, professora? Exatamente. Nós sabemos a realidade da criança que talvez não tenha um livro em casa, né? Não é, professora? Sim. Na creche eles têm uns livros, eles podem pegar, eles podem folhear os livros, mas talvez em casa não tenham acesso a um livro de história. Por isso que é importante o pai ou a mãe criar uma história, inventar no imaginário. Não é, professora? Sim, à noite também. Isso. Uma dica que a gente dá à noite, antes da Bem criança legal. dormir, né? Já tomou banho, escovou os dentes, já comeu alguma coisa, depois escovou os dentes, né? E aí foi para a cama, ou para a rede, ou para o berço. E é um momento ideal para que a criança escolha uma história. Seria bom se ela pudesse escolher, porque vai o gosto dela e o interesse dela fica maior. Exatamente. Então você faz a leitura daquela história antes dela dormir. Você está mostrando o cuidado que você está tendo com essa criança, além de estar desenvolvendo também o gosto pela leitura e pela escrita. A linguagem, né, professora? O desenvolvimento da linguagem da criança. Exatamente. Tá bom? Então agora eu quero convidar a professora Luana. E a professora Luana, ela vai contar agora uma história para vocês, tá certo? Não é, professora Luana? Isso, vou contar a história para vocês que a tia Luana escolheu. Bem legal. Muito. Essa história que a tia Luana escolheu é uma história acumulativa. E vocês vão ver por que ela é uma história acumulativa. Porque vão se acumulando os personagens e a maneira como vai se estruturando a história. Então, a professora vai contar a história para vocês. Vocês vão ficar bem atentos com essa história. Vão poder recontar depois essa história. O que vocês entenderam. Qual personagem você mais gostou nessa história, não é assim? Isso. Tá bom? O importante é a escolha sua, de um bom livro. Então agora a gente vai convidar a professora Luana e ela vai contar a história para você. Aqui estou eu no meu cantinho da leitura e no meu baú, cheio de livros legais. A tia escolheu este livro aqui, com o tema bem lá no alto.
de Suzane Streiber, com ilustrações de Júlia Lucius, certo? A tia vai contar agora, vocês prestem bastante atenção. Para Alexandre. Olha a ilustração, uma casa bem alta, que vocês veem, um bolo de chocolate. O urso está com fome. Que delícia, um bolo. Mas o bolo está lá no alto. O urso está bem lá embaixo. Chega o porquinho. E vupt, pula na cabeça do urso, mas o bolo está bem lá no alto. E o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Chega o cachorro. Opa! Pula nas costas do porquinho, mas o bolo está bem lá no alto. E o cachorro, o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Chega o coelho. E upa! Pula nas patas do cachorro, mas o bolo está bem lá no alto. E o coelho, o cachorro, o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Chega a galinha. E flap, flap, pula no focinho do coelho, mas o bolo está bem lá no alto. E a galinha, o coelho, o cachorro, o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. E chega o sapo. E pula na galinha, mas o bolo continua bem lá em cima. E o sapo, a galinha, o coelho, o cachorro, o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Chega a criança. E zapt, pega o bolo. E plum, a janela se fecha e todos caem ao chão. A porta se abre. Tem bolo para todo mundo. Que delícia! E a história finaliza com todos se deliciando com aquele belo bolo de chocolate. Vocês prestaram atenção no vídeo? Agora eu vou chamar minhas amigas professoras para falarem um pouco da história, se elas entenderam e escutaram e prestaram atenção. Professora Luana, eu gostei muito dessa história. Muito legal. Bem divertida, né? Todos comeram um pedacinho do bolo. Eu achei muito interessante porque a criança, ela não foi egoísta. Ela deu o bolo para todo mundo. Exatamente. E você, professora Claudicélia? Amei essa história, bem lá no alto, bastante interessante, crianças. Então, a atividade que vamos pedir para vocês, pais, atentos, fiquem atentos, é realizar essa atividade com seu filho. Pega um livro, arranje um cantinho para ficar com ele, tá? Para contar uma história. Você vai ver que belíssimo, eles vão adorar. E não esqueçam de tirar foto ou de fazer a filmagem da participação de vocês na contação de história, tá bom? Envie para o grupo, tá? Isso, então nós estamos encerrando hoje a nossa abertura, o primeiro dia da Semana do Bebê. Mas amanhã nós vamos estar aqui de volta com outra proposta de uma outra atividade. Beijo, meus amores! Beijo,